Podeis assentar, irmãos. Quero compartilhar uma reflexão bem rápida aqui com vocês. Daqui a pouco a gente vai estar voltando para esse ambiente de adoração. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui o 2022. E Deus, Ele marcou as nossas vidas nesse ano de 2022 com o rema do ano do avivamento. Se quiser continuar aí, varão, fica à vontade. O ano do avivamento. E eu não sei qual é a visão, o entendimento que você tem de avivamento. Quando eu falo de avivamento, eu penso em avivamento. A imagem que eu tenho é de fogo, é de algo forte, poderoso. É algo, eu vejo tambores, eu ouço sons de tambores em avivamento. É como se fosse uma guerra, uma batalha. E o sentimento que eu tenho no meu coração no final desse 2022 é essa música que tanta gente cantou, né? Nos tornamos responsáveis, a chama não pode parar. Não é porque nós viramos para um novo tempo, um novo ano, um novo rema, que nós vamos esquecer aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor falou, e aquilo que o Senhor tem gritado para essa geração. Não é porque as circunstâncias ao nosso redor, elas mudam, e elas não são de certa forma favoráveis na tua imagem, na tua visão, no teu entendimento, que significa que Deus parou de governar, de dominar, de sustentar a tua vida, a igreja. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a mensagem que Ele trouxe para nós de avivamento, ela permanece. E agora nós aprendemos ao longo desse 2022 que o avivamento é algo que eu sou responsável, que eu vou carregar. Amém? Glória a Deus. Nos tornamos, nesse ano de 2022, nós aprendemos, nós nos tornamos responsáveis. E essa chama, ela não pode apagar este fogo, essa imagem que você tem de avivamento. Amém? E agora a gente tem um novo rema sobrenatural. Qual é a visão? Qual é a imagem que você tem sobre o sobrenatural? Quando fala de sobrenatural, a imagem que eu tenho, o quadro, a pintura, o som, me lembra muito calmaria, me lembra paz. Quando fala de sobrenatural, eu imagino Jesus na sua paz, na sua imensa paz, caminhando sobre as águas. O que é que você vê? O que é que o quadro do sobrenatural pinta na tua vida? O que é que você ouve quando fala do sobrenatural? Qual é o som? Eu escuto o som de águas tranquilas. Eu escuto uma água, uma paz. É como se eu tivesse deitado. E aqui foi ministrado, diversas palavras e remas foram liberados aqui ontem, nessa virada de chave. E foi ministrado sobre isso. Uma árvore plantada a ribeiro de águas. Eu consigo ver isso. Essa calmaria, essa água que corre, o rio corrente de Deus, não aquele rio forte, não aquelas ondas altas, mas eu consigo ver o sobrenatural dessa paz. Você consegue visualizar isso? Quando fala de sobrenatural, eu penso em algo que está além do natural. Durante muitos anos eu imaginava o sobrenatural com milagres. Uau! Sobrenatural. Pessoa andou na cadeira de roda. Eu já vi isso, irmãos. 2015, eu estava em um ambiente e eu estava filmando. Eu era o cameraman daquele culto. E quando eu cheguei naquela reunião, era uma grande fila, era um congresso de cura. E no meio daquela grande fila eu vi uma mulher na cadeira de roda. Eu falei, uau, que tremendo. E aí quando a gente chega naquela igreja, as cadeiras elas eram fixas. E elas não poderiam ser movidas. E aí tinha um corredor. Essa mulher não teve onde sentar, porque ela estava na cadeira de roda. E ela precisou sentar e botar a cadeira dela no meio de um corredor. Isso causou um contratempo ali naquela reunião. Mas já no final do culto, eu estava filmando e eu vi aquela mulher com a cadeira levantada. E esse vídeo existe, foi filmado por mim. Eu já vi o sobrenatural.
Mas eu quero te dizer nessa manhã que o sobrenatural não é somente isso. O sobrenatural, o principal do sobrenatural é o que está além do natural. E para este ano de 2023, nós precisamos muito de algo que está além do natural. É uma promessa de Jesus. Jesus, ele nos deu a promessa de um outro espírito. Jesus, quando ele está ali com seus discípulos após a ressurreição, ele chega para os seus discípulos e eles estavam tristes porque eles já tinham passado 3 dias de abandono na cruz. Eles sofreram a maior angústia do abandono, da ausência de Deus. Esse mesmo sentimento é expressado em Salmo 22, quando o próprio Cristo estava na cruz e ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Os discípulos, eles sentiam isso, porque eles passaram 3 dias olhando a única esperança, a única salvação, o único milagre, o único avivamento, o único sobrenatural, estava findado na cruz. E eles passaram aqueles 3 dias de grande aflição, e quando Jesus ressuscita, é uma grande festa. Jesus, ele anda 40 dias com os seus discípulos, Jesus ressuscitado. E provavelmente os discípulos imaginavam que assim seria agora a nova caminhada, Cristo presente ali para sempre. Mas no final desses 40 dias, Jesus fala assim: olha, eu preciso ir para o meu Pai. E há uma grande tristeza. Mas Jesus fala assim: calma, esse sentimento de abandono vocês não vão sentir novamente, porque eu vou para o Pai, mas eu irei enviar outro Consolador. E essa palavra outro, no grego, quando Jesus diz outro Consolador, eu sou um Consolador, eu vou enviar outro Consolador. Essa palavra outro significa totalmente semelhante àquilo que eu sou. E 10 dias depois os discípulos recebem o outro consolo, o Espírito Santo. E aquela vida que eles viviam no natural, agora eles vivem no sobrenatural. A vida que você tem vivido na força do teu braço, a vida que você tem vivido na tua carne, no teu espírito, é uma vida natural. E a chamada para este novo ano, para esse ano que se inicia, é para que você viva uma vida no sobrenatural, além da tua força, além da tua limitação, além do teu próprio espírito, que você venha viver no Espírito de Deus. E o texto que eu quero trazer aqui para essa reflexão, que Deus me deu aqui esse final de ano, e eu estava em muita angústia orando, falo: Senhor, eu preciso de um rema. Ok, a palavra é sobrenatural, eu não sei você, irmão, mas eu preciso muito de um rema de Deus na minha vida, para tudo que eu faço, para toda decisão que eu vou tomar, para cada momento que se inicia. Agora vamos ter uma nova bebê, e minha filha vai nascer, e eu preciso de um rema de Deus para colocar o nome da minha filha. E tudo que eu faço, tudo que a gente busca fazer ali como família e como servo de Deus, é buscar essa direção. E eu estava em grande angústia no final deste ano, porque eu sabia que o tema era sobrenatural, mas eu precisava de um rema para mim. E eu estou compartilhando com vocês, amém? E agora em Números 14, verso 24, diz assim, ó: porém o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Quando esse texto veio ao meu coração, meus olhos se abriram, meu coração se exaltou, meu espírito foi renovado. E eu quero compartilhar isso com vocês. O sobrenatural para mim, meu irmão, é viver além do meu espírito, é viver nesse outro espírito. Esse outro aqui no Antigo Testamento, nessa versão aqui do verso 24, porque o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito. Essa palavra outro, apesar de ser a mesma palavra do português, o outro espírito aqui
E repete lá em João, quando Jesus diz outro consolador. Para nós é a mesma palavra, é outro e outro, mas no original é diferente. Eu gosto muito de estudar a raiz das palavras. E aqui no Antigo Testamento, quando está escrito outro Espírito, significa outro totalmente diferente. Quando Jesus diz outro Consolador, significa totalmente semelhante. Porque Jesus estava falando do Espírito dele. E aqui a Bíblia está falando uma comparação do Espírito de Caleb e um outro Espírito que ele ia receber. Você tem um Espírito. Nós somos seres espirituais. Deus nos criou Espírito e colocou dentro do teu Espírito uma alma, que é a sede das emoções, que guia e que governa a tua vontade. E você foi posto dentro de um corpo, o corpo criado pelas mãos de Deus, que a primeira criação do homem foi Adão, e nós somos geração e herança e posteridade de Adão. Mas você é espírito. Quando Deus te criou, a primeira coisa que Deus fez foi um ser espiritual. Colocou a alma e pegou esse pacote e colocou dentro de um corpo. Você tem um espírito. E a chamada de Deus para esse novo ano, essa chave que foi girada no final da noite de ontem, essa chave que foi virada, precisa startar essa mentalidade. Um novo Espírito, um outro Espírito, o Espírito de Deus, que é totalmente semelhante a Jesus. E se você recebe esse outro Espírito, o que é que acontece? A sua maneira de olhar muda. Quando você recebe esse outro Espírito, que é diferente do teu, mas que é semelhante a Jesus, quando você recebe esse Espírito de Deus, esse Espírito que está além, o Espírito teu, o nosso Espírito é um Espírito natural, é terreno, mas quando nós recebemos o Espírito que está sobre, que está além, nós andamos nesse sobrenatural, a nossa mente muda. E se você for ler aqui a história, não tem tempo para aprofundar, é só uma reflexão. Você vai ver que nessa passagem, Moisés, ele levanta 12 espias para contemplarem e verem a terra prometida, o futuro, a promessa. Mas desses 12 que vão, 10 permanecem no espírito natural. Mas Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Eles contemplaram aquilo que os homens não conseguiam ver. Que nesse tempo de 2023, o Espírito de Deus venha sobre você, e você veja um cenário diferente daquilo que muitos que estão ao seu redor não percebem. Muitos vão olhar para a circunstância natural, muitos estão olhando para as circunstâncias e eles são guiados pela notícia negativa. Muitos olham para a situação e eles são guiados pelo aquele pessimismo. Pare, você tem um outro Espírito, e esse Espírito vai abrir a tua mentalidade, vai abrir a tua visão. Esse outro Espírito vai te conduzir em seguir o Senhor, porque fala aqui no verso 24, porque nele houve outro Espírito e perseverou em seguir-me. O próprio Deus está falando. E porque ele recebeu esse outro Espírito, ele conseguiu perseverar em seguir ao Senhor. Muitas vezes nós nos convertemos. O ano do avivamento. O que é que significa avivamento? Avivamento significa tornar a viver. No inglês a gente chama revival, é viver duas vezes, pela segunda vez. E a gente teve essa camisa, e fizemos os cultos do revival. E o que é que significa isso? Significa que você estava morto, você estava adormecido, e o fogo de Deus aqueceu o seu coração, e você tornou a ser vida. Só que você precisa mais do que apenas viver, você precisa desse outro Espírito. Você precisa mais do que andar no natural, porque acordar e viver é andar no natural. Você precisa andar no sobrenatural. Amém? É Deus que faz, irmão.
Foi Deus que falou, o ano do avivamento. E é Deus que tem gritado para nós, é o ano do sobrenatural. É o ano de você se encher do Espírito. O pastor Neto, ele citou aqui ontem, que quando o Espírito veio de maneira poderosa sobre Sansão, ele por muitas vezes andava no natural, mas quando o Espírito vinha, ele andava no sobrenatural. E quando o Espírito vier sobre você, você vai perseverar. Muitas vezes o avivamento chegou na sua vida, você teve os seus olhos abertos e você está buscando o Senhor, mas o buscar o Senhor é um fardo para você. Você não consegue. Olha o desafio, vamos ler a Bíblia toda, e você até começa empolgado, 3 capítulos por dia, mas no meio da caminhada se torna difícil, pesado. Poxa, por que eu não consigo perseverar em seguir o Senhor? Eu vou para o terceiro andar, eu vou passar um tempo ali, e aí você consegue passar 1 hora, mas na outra semana você está desanimado, você não consegue perseverar em seguir ao Senhor, porque você precisa de um outro espírito. Você está tentando no espírito natural. E se você recebe esse outro espírito, se você persevera em seguir o Senhor, o que é que acontece? A promessa de Deus, eu levarei a terra que ele entrou. O desejo de Deus é que quando nós viemos receber esse Espírito, quando nós viemos perseverar em Deus nesse Espírito, nós viemos contemplar e ver os milagres, nós viemos contemplar e ver o futuro, nós viemos contemplar e ver as promessas. E quando você contempla e vê, o Senhor, Ele te pega e te faz entrar, te faz viver naquilo que os teus olhos contemplaram pela fé. Amém? Que nesse ano de 2023, você pela fé, andando no sobrenatural, tenha os seus olhos abertos, e que vocês contemplem e vejam o teu futuro, o teu destino, a tua promessa, o teu sonho. E nessa perseverança, o Senhor te fará entrar naquilo que você viu. Amém? Vamos orar ao Senhor em prol disso. Qual o som? Quando nós falamos do Espírito Santo, quando nós falamos do sobrenatural, pode se colocar de pé, vamos orar. Qual o som que você ouve? Eu falei das águas tranquilas. Quando fala de Espírito Santo, o som que vem ao meu coração é o sopro. A palavra Espírito no grego, ela vem da origem pneuma, e pneuma no grego significa sopro, significa vento. No Antigo Testamento, quando se fala Espírito, o original do hebraico é ruach, ruach. E essa palavra ruach significa hálito, sopro. Quando Deus, Ele cria um homem e sopra, e a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão. Aquela palavra soprou significa ruach kadosh, o sopro santo, o hálito de Deus. Deus soprou sobre o homem e ele passou a ser vida. Jesus, antes de subir aos céus, depois da ressurreição, ele chama os seus discípulos e assopra. E o assopro de Jesus fez com que aqueles discípulos tivessem os seus olhos abertos e eles entenderam que eles tinham uma missão. Em Atos 12, diz que houve um vento, um som, como que um vento, um grande ruído, e o Espírito Santo assopra sobre aqueles 120 que estavam ali perseverando em seguir ao Senhor. E o sopro do Espírito Santo comissiona aqueles homens e mulheres para o seu destino. O sopro de Deus já veio sobre a sua vida, por isso você está aqui. Talvez o sopro de Jesus já aconteceu nas tuas narinas, e talvez você entenda, teve esse despertar sobre a missão, sobre o chamado. É necessário o sopro do Espírito, para que o sobrenatural venha e você viva e contemple o teu propósito. Amém? Erga suas mãos, vamos adorar o Senhor, o sopro do Espírito.
Amém? Vamos declarar: sopra em mim vento do Espírito. Erga suas mãos. Que o soprar do Espírito venha sobre você nessa manhã, renovando o teu coração, reanimando o teu espírito. Um outro espírito. É a promessa dele, a maior promessa de Jesus, a maior promessa que Jesus poderia ter deixado conosco. Ele prometeu e ele já cumpriu. Ele prometeu a promessa mais profunda, mais preciosa que Cristo poderia ter deixado para a igreja, já foi cumprida. Foi o envio do seu próprio Espírito. Ele está sobre nós, assim como Ele estava há 2000 anos atrás. Ele permanece em nosso meio, e é por Ele que nós iremos caminhar no sobrenatural, além das nossas limitações, além das nossas fraquezas e das nossas razões, além da nossa própria força, além da nossa convicção. Ó Senhor, nessa manhã nós queremos declarar: nós rejeitamos o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, abrimos mão do nosso próprio pensamento para declarar: vem sobre nós, dá-nos um outro Espírito, dá-nos um Espírito excelente, o mesmo Espírito que esteve sobre Daniel na Babilônia, o mesmo Espírito que fez José perseverar e se tornar governador no Egito, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, o mesmo Espírito que estava sobre Caleb e Josué, após contemplar as promessas do Senhor. Ó Deus, dai-nos do teu Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dai-nos dessa manhã, dai-nos para este tempo, dai-nos para este ano. Ó Deus, queremos ir além. Ó Deus, queremos pisar onde os nossos pés ainda não foram, queremos tocar, ó Deus, onde as nossas mãos ainda não alcançaram. Ó Deus, não pela nossa própria sabedoria, não pelo nosso próprio espírito, não pela nossa própria, ó Deus, inteligência, ó Deus, mas pelo teu Espírito. Nós nos rendemos nessa manhã, nesse dia, nas primícias, nesse primeiro dia do ano. Nós nos rendemos e declaramos: precisamos de Ti, do Teu Espírito, do Teu soprar. Oh, sopra, vem sobre nós. Pega suas mãos, receba o soprar do sopra. Oh. Só Ele sabe para onde vai. Oh, soprar do Espírito, soprar do Espírito.